Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera o regime jurídico das obras em prédios arrendados, adequando-a à reforma do regime jurídico do arrendamento urbano e da reabilitação urbana, cujas propostas de leis estão apresentadas e em discussão na Assembleia da República. A possibilidade de denúncia do contrato de arrendamento para obras profundas passa a ser feita mediante mera comunicação ao arrendatário, não carecendo de ação judicial. Em caso de litígio, e nos termos da Constituição, fica naturalmente salvaguardada a intervenção do Tribunal através de um processo que fica mais célere. No caso dos contratos de arrendamento celebrados em data anterior a 1990, o senhorio fica obrigado ao realojamento se o arrendatário tiver idade igual ou superior a 65 anos ou se tiver deficiência com grau comprovado de incapacidade superior a 60%. Nos casos restantes, não havendo acordo, o recurso é devido a uma indenização. Estas alterações, como percebem, trata-se da adequação do regime atualmente vigente relativamente às obras em prédios arrendados às reformas que foram já apresentadas pelo Governo e que estão em discussão na Assembleia da República relativas ao arrendamento urbano, ao regime jurídico do arrendamento urbano e ao regime jurídico da reabilitação urbana também. É uma proposta de lei que seguirá também para a Assembleia da República para ser discutido, presumo que em conjunto com as outras duas. O Conselho de Ministros aprovou ainda o regime de extinção das tarifas reguladas da venda de eletricidade a clientes finais com consumos em baixa tensão normal. Em simultâneo, são adotados mecanismos de salvaguarda dos clientes finais economicamente vulneráveis no contexto desta liberalização, nomeadamente no que respeita ao relacionamento comercial e a tarifas e preços. As tarifas reguladas de venda de eletricidade a clientes finais com consumos de baixa tensão normal são extintas nos seguintes termos. A partir de 1 de julho de 2012, portanto do corrente ano, para os clientes com potência contratada igual ou superior a 10.35 kW. A partir de 1 de janeiro de 2013, para os clientes com potência contratada inferior a 10.35. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um regime análogo relativo às tarifas reguladas de venda de gás natural a clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 mil metros cúbicos. São também adotados mecanismos de salvaguarda dos clientes finais economicamente vulneráveis em termos idênticos ao que acontece para o consumo da eletricidade. As tarifas reguladas de venda de gás natural a clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 mil metros cúbicos são extintas nos seguintes termos. A partir de 1 de julho de 2012, também, para os clientes finais com consumos anuais superiores a 500 metros cúbicos. A partir de 1 de janeiro de 2013, para os clientes com consumos anuais inferiores ou iguais a 500 metros cúbicos. O Conselho de Ministros procedeu à alteração do diploma que estabelece o regime jurídico dos bilhetes de tesouro, permitindo em novas emissões o prolongamento da maturidade máxima até 18 meses. Foi também aprovado no Conselho de Ministros os critérios de determinação dos vencimentos dos gestores públicos do setor empresarial do Estado. E relativamente a essa matéria, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública fará depois uma apresentação detalhada do novo regime que se aplica aos gestores do setor empresarial do Estado. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que integra a gestão do Programa da Rede Rural Nacional na Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, o PRODER, e extingue, concomitantemente, a Autoridade de Gestão do Programa da Rede Rural Nacional. Há, portanto, uma fusão dos organismos de gestão, passando a ser incluído na gestão dentro do PRODER. O Conselho de Ministros aprovou ainda, no âmbito do Ministério da Economia e do Emprego, na sequência do PREMAC, mais um conjunto de leis orgânicas, a saber, as leis orgânicas dos Gabinetes de Investigação e Segurança de Acidentes Ferroviários, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego e o Instituto Português da Qualidade. Por último, referir que, o Conselho de Ministros aprovou também duas propostas de resolução para ratificação da Convenção sobre a Segurança e Saúde na Agricultura e a Convenção sobre a Proteção da Maternidade, ambas adotadas pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. Foi também aprovado a alteração ao acordo de parceria entre os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico com a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros.
É um novo acordo que visa aprofundar o relacionamento da União Europeia com os Estados ACP, dando particular ênfase à interdependência entre segurança e desenvolvimento. Esta alteração pretende incentivar a concretização de objetivos de desenvolvimento do milénio, especialmente nos domínios da segurança alimentar e da luta contra o HIV-Sida. O Governo aprovou ainda 2 outros acordos internacionais, um relativo ao quadro de cooperação económica, cultural, científica e técnica entre a República Portuguesa e a República da Guiné Equatorial, e um outro entre a República Portuguesa e a República da Tunísia no domínio do turismo. Por último, foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a designação dos membros das comissões diretivas dos programas operacionais temáticos, potencial humano, fatores de competitividade e valorização do território. Eu dou a palavra então ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública para fazer a apresentação da alteração ao regime de vencimentos dos gestores públicos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Como foi dito, o Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que define os critérios de determinação dos vencimentos dos gestores públicos. A presente proposta de resolução, a proposta que foi aprovada, surge na sequência das alterações introduzidas ao Estatuto do Gestor Público, que tinha sido aprovado em 18 de janeiro, através do Decreto-Lei 8 de 2012. Recordo que estas alterações, as alterações ao Estatuto do Gestor Público, visaram, entre outros objetivos, racionalizar e ajustar as remunerações e regalias dos gestores do setor empresarial do Estado às condições económicas do país e à situação das próprias empresas públicas. Visaram ainda restabelecer um novo equilíbrio entre os vencimentos oferidos pelos gestores públicos em setores não concorrenciais, que passam a não poder ultrapassar o vencimento mensal do Primeiro-Ministro. Foi ainda definido como objetivo determinar que a fixação do vencimento dos gestores passa a ser feita em função de critérios objetivos decorrentes da complexidade, exigência e responsabilidade inerentes às funções que esses gestores desempenham nas empresas para as quais forem designados. E neste particular, o que se verificava era que as remunerações dos gestores públicos eram definidas sem a aplicação de critérios objetivos e que permitissem uma avaliação global e coerente dos graus de complexidade da gestão ao nível de todo o setor empresarial do Estado. Este decreto-lei determinou que os critérios referidos, os critérios de avaliação de complexidade e as remunerações dos gestores públicos a praticar em cada uma das categorias das empresas que vierem a ser definidas, seriam posteriormente fixados por resolução do Conselho de Ministros. Resolução essa que foi aprovada hoje. Foram considerados 4 critérios objetivos para a classificação das empresas, para efeitos de graduação da sua complexidade, da exigência e responsabilidade inerentes às respectivas funções de gestão. O primeiro dos critérios é o contributo do esforço financeiro público para o resultado operacional da empresa. O segundo critério tem a ver com o volume de emprego. O terceiro, com o valor do ativo líquido da empresa. E, finalmente, o quarto e último critério, relacionado com o volume de negócios da empresa. Estes 4 critérios e a aplicação destes 4 critérios às empresas permite que essas empresas sejam agrupadas, escalonadas em três escalões, passa a redundância, o A, o B e o C. Sendo que a classificação de cada uma das empresas dentro de cada um destes escalões resultará naturalmente da aplicação dos critérios que referi anteriormente e da média da aplicação desses critérios. Portanto, existirão três escalões de empresas. Os critérios, aqueles 4 critérios que referi anteriormente, serão verificados para cada uma dessas empresas e da sua aplicação resultará a classificação das empresas nestes escalões. E, portanto, há o escalão A, o escalão B e o escalão C. Para a empresa do escalão A, que fica integrada no escalão A, a remuneração do presidente dessa empresa será equivalente ao salário do Primeiro-Ministro. O presidente de uma empresa do grupo B terá um salário correspondente a 85% do salário do Primeiro-Ministro. E o presidente de uma empresa classificada no grupo C terá um salário que corresponde a 80% do salário do Primeiro-Ministro. Os vencimentos dos vice-presidentes e dos vogais destas empresas, destes 3 grupos, correspondem, respectivamente, a 90% no caso do vice-presidente e 80% no caso dos vogais do vencimento do respectivo presidente da empresa. Portanto, no caso de uma empresa do grupo C, em que o presidente tem uma remuneração que corresponde a 80% do salário do Primeiro-Ministro, o vice-presidente terá 90% desse salário, que já será ele diminuído em relação ao salário do Primeiro-Ministro. Estes são os critérios, são objetivos, permitem classificar as empresas em 3 escalões e esses escalões determinam as remunerações objetivas também para os membros que integram os respectivos conselhos de administração. Como sabem, a alteração que foi efetuada ao Estatuto de Gestor Público nessa alteração ficou previsto que
poderia ser aplicado um regime especial para empresas que estivessem em setores concorrenciais e que desenvolvessem atividades de mercado sujeitas às regras da concorrência. O Conselho de Ministros determinou também hoje quais eram as empresas que poderiam ver-lhes aplicada este regime especial, que naturalmente é um regime que tem que ser requerido e que terá que ser autorizado, porque a regra é a aplicação das remunerações de acordo com o regime geral e, portanto, aquelas regras que falei anteriormente. E as empresas são as empresas que ficaram neste regime especial: Caixa Geral de Depósitos, TAP, RTP, CTT e Empordef. A Empordef é a empresa que atua no setor militar. E, portanto, estas empresas, os gestores que forem nomeados para estas empresas, podem, sob a autorização do Governo, optar pela remuneração média dos últimos 3 anos, os 3 anos de atividade anteriores ao exercício de funções nessa empresa. Portanto, a resolução foi hoje aprovada e ela produz efeitos a partir do primeiro dia seguinte ao mês da sua publicação, da sua publicação, ou seja, ela entra em vigor no dia 1 de março. As etapas a percorrer agora são as seguintes. No prazo de 5 dias seguidos após a aprovação da presente resolução, os membros do Governo procedem à classificação das empresas que se encontram sob a respectiva tutela e remetem ao Ministro de Estado e das Finanças o resultado fundamentado dessa classificação, por empresa. Até ao final do mês de fevereiro é aprovado, por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e pelas tutelas sectoriais, a listagem completa com a classificação das empresas. Queria aqui recordar que esta alteração produz efeitos imediatos sobre as remunerações dos atuais gestores. Aspectos relevantes a ter em consideração resultantes da aprovação desta resolução. Considerando a existência de especificidades relacionadas com a organização, funcionamento e características das entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, designadamente as empresas, os EPEs ligados à saúde, relativamente às quais importa salvaguardar a aplicação de critérios de determinação do vencimento dos respectivos gestores que reconheçam e ponderem adequadamente essas mesmas especificidades, designadamente os critérios que devem ser considerados para avaliar o grau de complexidade na gestão, que não serão exatamente aqueles que aqui foram definidos para as empresas típicas e tradicionais do setor empresarial do Estado, terão eventualmente que ser considerados outros. Em função dessa especificidade, estabelece-se que a fixação desses critérios será realizada por uma resolução própria, a apresentar muito brevemente, e espera-se inclusive que essa resolução possa vir a ser aprovada no próximo Conselho de Ministros. Todavia, essa resolução e essa especificidade que será reconhecida e que é reconhecida às entidades públicas empresariais que integram o Serviço Nacional de Saúde, segue os mesmos princípios orientadores desta resolução. A única alteração, ou a principal alteração, ou as principais alterações que serão consideradas são os critérios que determinarão os graus de complexidade que deverão determinar a diferenciação em matéria de remuneração dessas entidades, porque se entendeu que estes critérios, designadamente o volume de negócios, o ativo líquido e, enfim, eventualmente até o volume de emprego, poderiam não ser os mais adequados para classificar para graduar este tipo de entidades que têm especificidades muito próprias. Um outro aspecto importante, e que resulta do que foi hoje aprovado, é que ficou determinado que durante a vigência do PAEF, do Programa de Assistência Económico-Financeira, ficou determinado que da aplicação das regras de fixação de remuneração estabelecidas pela presente resolução, não pode resultar para cada empresa e para cada gestor um aumento da remuneração efetivamente paga, quer para os atuais gestores, quer para aqueles que vierem a ser posteriormente, em função de novas designações, que vierem a ser nomeados para esses lugares. Portanto, tendo por referência a remuneração que hoje os titulares desses cargos e os membros que integram os Conselhos de Administração oferem à data de entrada em vigor do Conselho de Administração, desta resolução. Isto compreende-se na medida em que, como sabem, no Estado estão proibidas as valorizações remuneratórias, quer da Administração Pública, quer do setor empresarial do Estado. Portanto, da aplicação destes critérios não resultará, em caso algum, aumento durante a aplicação do PAEF. É certo que também da aplicação destes critérios resultariam poucos aumentos, poderia haver um caso ou outro, para algumas empresas em que as remunerações hoje fossem abaixo dos valores que seriam os resultantes da aplicação dos critérios. A nossa avaliação e a informação que trabalhamos e que temos disponíveis é que os casos não seriam muitos, mas mesmo para esses casos as remunerações não serão aumentadas. Todavia, e isso é importante que fique aqui registado, naturalmente, para todas as outras empresas em que a aplicação destes critérios determina uma redução, essa redução opera-se imediatamente a partir do dia 1 de março
este ano, ou seja, a partir do primeiro dia do próximo mês. Também é determinado que a remuneração dos gestores públicos, que agora ficou definida, se encontra sujeita às reduções remuneratórias que foram definidas pela Lei do Orçamento do Estado, que foi aprovada para 2011 e também para 2012, designadamente à suspensão dos subsídios de férias e de Natal, às reduções remuneratórias que foram determinadas para 2011. E, portanto, não há aqui também nenhuma novidade. Portanto, seguem-se os princípios gerais do ponto de vista de impedimento de aumento de remunerações e de aplicação das reduções que foram determinadas e que se aplicam a todas as entidades do Estado. Uma última referência, e não é menos importante, para dizer que da aplicação destas novas regras resulta, durante o período do PAEF, uma redução mínima de 16% das remunerações globais que o conjunto dos gestores do setor empresarial do Estado ofere, permitindo uma poupança ligeiramente superior a 2 milhões de euros por ano, 2 milhões e 11 mil euros por ano. Após o PAEF, e sem esta cláusula travão que eu há pouco referi, essa redução salarial seria um pouco menor, andaria na casa dos 12% e com um valor absoluto de 1,5 milhões de euros. 1 milhão e 500 mil euros. Uma última nota para referir que durante a aplicação do PAEF, naturalmente não, apesar do Estatuto de Gestor Público prever, não estão impedidas a atribuição de prémios de gestão aos gestores das empresas do setor empresarial do Estado. E estas são as alterações. Estas alterações vão em linha com um conjunto muito significativo de mudanças que estão a ser feitas por este Governo em matéria de alteração dos modelos de governação do Estado. Eu queria lembrar que este Governo alterou o Estatuto do Pessoal Dirigente, alterou agora o Estatuto de Gestor Público, também procedeu a alterações no domínio da composição e das remunerações dos gabinetes ministeriais, estão a decorrer um censo às fundações e alterou a Lei Quadro das Fundações, alterou a Lei Quadro dos Institutos Públicos e, portanto, esta é mais uma etapa que se percorre e que se fecha em matéria de alteração dos modelos de governação do Estado e, naturalmente, essa alteração visa, por um lado, criar maior transparência e um reconhecimento do mérito para o exercício das funções de gestão e de direção das entidades do Estado, mas também, naturalmente, um ajustamento do peso financeiro que estas remunerações têm no quadro atual, na situação atual financeira que o país vive. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar. Joana Rodrigues, da TVI. Eu gostava, em primeiro lugar, Secretário de Estado da Administração Pública, perceber quais foram os critérios para considerar estas empresas de exceção, nomeadamente quando temos aqui duas empresas, pelo menos a TAP e a RTP, que vão ser privatizadas, portanto, quais foram esses critérios? E gostava também, tinha uma questão para o Secretário de Estado, Marcos Guedes. Acaba de ser assinado, acaba de saber que foi conseguido um acordo em torno na Grécia. Como é que o Governo reage a essa questão? E também queria ter uma reação sua às declarações do Presidente do Parlamento Europeu de que Portugal estará a entrar em declínio ao tentar financiar-se e conseguir atrair investimentos junto de Angola. Obrigada. Talvez começasse eu, porque a minha resposta talvez seja mais curta. Relativamente ao acordo com a Grécia, ainda não o conheço, o Governo não o abordou, até porque não o conhecia, o assunto não foi tratado. Mas obviamente não quero deixar de dizer que se houve um acordo, obviamente que isso são boas notícias para a Europa, e sendo boas notícias para a Europa, serão seguramente também boas notícias para Portugal. Relativamente às declarações do Sr. Presidente do Parlamento Europeu, não foi assunto que fosse tratado no Conselho e, portanto, eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre essa matéria. E passo. Não vou comentar as declarações de instituições de outros países, portanto, não, neste caso, de instituições, de declarações do Presidente do Parlamento Europeu. Muito obrigado. Naturalmente, nós temos consciência que estas empresas que referiu está previsto que sejam objeto de processos de privatização, mas a verdade é que elas ainda não estão privatizadas e, portanto, as remunerações dos seus gestores têm que ser determinadas em aplicação destes novos critérios. Mas, evidentemente, essa questão foi ponderada na elaboração desta resolução e, por exemplo, relativamente ao caso particular da REN, que já, enfim, foi objeto de um processo de privatização e que está a decorrer, ainda não está finalizado, ela já não integra a resolução do Conselho de Ministros. O caso que referiu, se me recordo bem, foi a TAP e a RTP.
São empresas que irão ser privatizadas, mas não se sabe exatamente o momento em que elas irão ser privatizadas, apesar de se prever que possam ocorrer, no caso designadamente da TAP este ano. A verdade é que teria que se aplicar aqui remunerações, teriam que se aplicar as remunerações aos seus gestores, e estas empresas estão em regime de concorrência, não há dúvida nenhuma que a TAP e a RTP estão em concorrência, portanto desenvolvem uma atividade que, enfim, é concorrente com outras entidades que operam em Portugal e à escala global também, no caso da TAP, e portanto os seus gestores são gestores que estão sujeitos às regras da concorrência do ponto de vista também da sua colocação nestas empresas. Muito obrigado. Anselmo Crespo, da SIC, para o Secretário de Estado da Administração Pública, queria-lhe perguntar, disse que a partir de 1 de março já se iria verificar uma redução nas remunerações, se bem entendi, de alguns gestores públicos. Gostava de lhe perguntar em quantos e em que montante, presumo que não me possa dizer os nomes deles. Gostava também de lhe perguntar, eu sei que não foi um assunto tratado na reunião de hoje do Conselho de Ministros, mas é um tema do dia e que até já mereceu um esclarecimento, pelo menos do Ministério das Finanças. O que é que o Governo vai fazer, ou como é que o Governo vai resolver este problema da progressão de alguns funcionários públicos que, ao que parece, devia ter sido feita e não foi feita? Já percebi, ou por aquilo que consegui perceber, não há um número exato, ou ainda não se percebeu quantos funcionários públicos é que deviam ter progredido na carreira e não progrediram, mas de que forma é que vai resolver, quando é que vai resolver e quando é que vai ter essa situação resolvida? Relativamente à primeira questão, o montante global da redução, como penso que disse há pouco, rondará os 2 milhões de euros durante a vigência do PAEF, portanto, redução global das remunerações do gestor, ano, exatamente, 2 milhões de euros anos, a partir de 1 de março. É a partir de 1 de março, ou seja, numa perspectiva anualizada, nós temos um valor de redução mensal, multiplicamos por 12 e não por 14, porque se multiplicássemos por 14 teríamos um valor maior. É evidente que para 2012, como começa apenas em março, já não tem a redução do mês de janeiro, portanto aqui será, enfim, 10, 12 avos deste valor, mas de qualquer maneira, portanto, a redução numa perspectiva anualizada durante o PAEF destas reduções andará na ordem dos ligeiramente superior a 2 milhões de euros. É evidente que não lhe posso dar os nomes, nós temos uma lista, e para que fique claro, nós temos a remuneração gestor a gestor, empresa a empresa, temos aqui os cálculos todos do que ganham, de quanto é que vão ficar a ganhar, aplicando a cláusula travão e não aplicando a cláusula travão. A cláusula travão é aquela que não permite aumentos durante o PAEF, sendo, como disse há pouco, na generalidade, na grande maioria das empresas, estas regras induziriam sempre redução, e essa redução é efetiva, torna-se efetiva já. Os aumentos, eventuais aumentos, em algumas empresas que tivessem gestores com remunerações inferiores àquelas que resultariam da aplicação dos novos critérios, nesse caso, ficam com as remunerações que tinham até ao momento. Não, estes dados não são públicos. Não, estes dados não são públicos neste contexto e, portanto, não poderão ser divulgados. No despacho das nomeações serão definidas as remunerações dos novos gestores. Quanto à questão que colocou relativamente ao tema das promoções, eu preferia não o abordar aqui, enfim, de forma muito abrangente. Posso apenas dizer-lhe que se tratam de casos que estão identificados na educação. A nossa expectativa é que sejam poucos casos e que são promoções cujo direito se vencia em 2010 e, portanto, se vencia em 2010 por razões que são imputáveis aos serviços, essas promoções não foram feitas. O Provedor de Justiça pronunciou sobre o caso, entendeu que os direitos estavam constituídos, enfim, de forma factual e objetiva e, portanto, o Ministério da Educação está a identificar os casos. A informação que temos é que não são muitos e que não se trata de uma situação que mereça grande destaque do ponto de vista, enfim, dos impactos que possa ter. Muito obrigado. Segundos, mas que não terá a oportunidade de ter respondido, é relativamente, já que esses dados não vão ser tornados públicos e compreendo que não o faça, mas o que eu pergunto é, não há uma cláusula travão também para essas empresas, ou seja, não há um teto limite para essas remunerações, tendo em conta, por exemplo, uma percentagem ou uma equiparação ao ordenado do Primeiro-Ministro? Ou seja, vamos imaginar que na TAP, não sei qual é o valor do salário, mas vamos imaginar que na TAP o valor do salário é 2 vezes superior ao do Primeiro-Ministro. Mantém-se como tal? Não há um limite de travão aí, um teto limite para essas remunerações excepcionais?
Muito obrigado. Vamos lá ver. Do conjunto das empresas do setor empresarial do Estado, aquelas para as quais vai ser possível, enfim, beneficiar deste regime especial são 6. Penso que são 6, foi aquelas que eu referi há pouco. Caixa Geral de Depósitos, TAP, RTP, Empordef e CTT. Sendo que, como aqui vimos, algumas delas serão privatizadas, enfim, num horizonte de curto e médio prazo. Para estas empresas, e é preciso encontrar o racional que está por trás desta solução, a solução é que estas empresas estão em regime de concorrência. Estando em regime de concorrência, é evidente que os gestores que podem estar nestas empresas são gestores que podem estar em qualquer outras empresas, nós sabemos disso. Os gestores, por exemplo, da Caixa Geral de Depósitos são gestores que poderiam estar na Caixa Geral de Depósitos ou noutro banco qualquer. Aliás, tem havido movimentações entre setores, entidades do setor bancário envolvendo a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, o que se quer aqui criar é condições para que estas empresas não sejam prejudicadas, já que estão em regime de concorrência e têm que competir com entidades que atuam nos respectivos setores de atividade. O que se pretende é que estas empresas possam ter condições de ter capacidade de atrair gestores que estão no mercado e que são disputados por empresas que estão a atuar dentro do respectivo setor. O que se permite é que estas empresas possam recrutar gestores cuja remuneração poderá ser a média da remuneração oferida pelos próprios nos 3 anos anteriores à entrada em funções na empresa. O que significa que não se está a permitir qualquer aumento. O que se está é a garantir que aqueles gestores podem vir trabalhar para empresas do Estado e o Estado tem interesse em que nessas empresas estejam gestores que sejam disputados no mercado e que sejam competentes e que tenham grande capacidade de atuar naquelas áreas que são por si próprias complexas. Estamos a falar de áreas complexas em matéria de gestão e, portanto, que seja permitido que esses gestores não percam remuneração, mas que também não aumente e é uma média dos últimos 3 anos. Neste caso particular, não há nenhuma aferência à remuneração do Primeiro-Ministro, porque senão o princípio seria, não poderíamos conseguir conciliar os 2 princípios ao mesmo tempo, seria impossível. E nesse particular a questão é clara. É preciso notar, no entanto, que a opção pela remuneração de origem, pela média da remuneração dos últimos 3 anos, ela tem que ser solicitada e tem que ser autorizada, não é automática. E, portanto, isso que fique claro. Muito obrigado. Eu, de qualquer maneira, antes, só para clarificar melhor este ponto, para que não fiquem dúvidas nenhumas, indo ao caso concreto, penso que citou a TAP, o que vai acontecer resultando desta nova resolução é a TAP será classificada de acordo com os critérios que o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública vos referiu, aqueles 4 critérios. Vamos, quer dizer, de certeza, eu iria dizer, vamos expor, e vai ser classificada como empresa de nível A. Sendo empresa de nível A, o ordenado do Presidente da TAP passa a ser igual ao do Primeiro-Ministro e o ordenado dos Vice-Presidentes e dos vogais passam a ser, respectivamente, 90% e 80% desse vencimento. O que acontece por a TAP estar classificada como mercantil e, portanto, ter regime especial, não é passar a ter vencimentos diferentes. Os vencimentos são esses. O que acontece é que, por ser uma empresa mercantil, às pessoas que são convidadas para o Conselho de Administração é dada a faculdade excepcional, mediante a autorização prévia do Ministro das Finanças e da tutela, de optar, ele pessoalmente, por um vencimento anterior, médio anterior aos 3 anos antes de vir para a empresa, dentro daquele princípio que vos foi aqui explicado quando se aprovou o diploma legal que gera esta matéria, o Estatuto do Gestor Público, dentro do princípio de que ninguém vem para o Estado para ganhar mais dinheiro, mas o Estado não fica impedido de contratar pessoas por essas pessoas terem de perder dinheiro, que é um princípio de competitividade para manter que as empresas do setor empresarial, que é o setor de todos nós, são empresas nacionais, possam competitivamente ter também os melhores dentro daquilo que existe em termos de gestão no país. Portanto, que fique claro, as empresas, todas elas, mesmo as mercantis, são indexadas dentro de um destes 3 grupos, A, B ou C, de acordo com as percentagens que foram referidas. A lógica do regime especial não é terem tabelas salariais diferentes, é aos gestores que são convidados para essas empresas ser dada esta faculdade, que é um direito de opção, com a explicação que acabei de vos dar. Boa tarde, Henrique Simas de Almeida, da Bloomberg News. Sr. Secretário de Estado Marques Guedes, eu queria lhe perguntar qual será a próxima empresa portuguesa a ser privatizada finda esta privatização da REN. Será a Galp? Quando é que se dará início a essa privatização e em que termos?
Eu lamento desiludi-lo, mas não sou a pessoa mais indicada para lhe dar. Como sabe, as privatizações obedecem a um calendário que não é um calendário que esteja pré-definido em termos rigorosos no Conselho de Ministros. E, portanto, as operações de privatização vão sendo lançadas, como já foi referido aqui pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que faz parte do Ministério das Finanças, que é quem gera diretamente o processo de privatizações. Existe a previsão, essa já conversada pelo próprio Governo, de eventualmente, por exemplo, a privatização da TAP poder arrancar ainda durante este ano. Mas não lhe posso dizer em concreto, porque não existe um calendário perentório definido relativamente aos processos de privatização. Essa é matéria que, para obter informação um pouco mais, porventura mais detalhada, eu sugeri-lhe que numa primeira oportunidade pudesse falar com o Sr. Ministro das Finanças, que é quem tem a responsabilidade de gerir todo o processo e de ir apresentando ao Conselho as propostas para os processos de privatização. Boa tarde, Paula Varela da Rádio Renascença. Eu peço desculpa por voltar atrás e porque se calhar fui eu que não entendi o esclarecimento, mas quando há exceções, nas empresas em que há exceções e que são concedidas para os salários dos gestores públicos, não há um limite? Ou há? O limite, eu penso que será o bom senso da escolha dos membros do Governo ao convidarem alguém para vir para um Conselho de Administração, como é evidente. Exatamente, mas isso é o que se corre já da lei. O Estatuto do Gestor Público é claro sobre isso. A resolução de hoje, nessa matéria, não inova rigorosamente. Como o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública explicou, a resolução de hoje o que faz é, concretizando o que já estava na lei, que está publicada, que os senhores conhecem, concretizando aquilo, a resolução de hoje o que faz é definir quais são os critérios à luz dos quais as empresas são classificadas, e quais são as percentagens de remuneração, que também já estava na lei, que não podiam ser superiores ao do Primeiro-Ministro, quais são as percentagens para cada um desses escalões, digamos assim, dos 3 níveis que o Conselho de Ministros hoje decidiu. Vai haver só 3 níveis e as empresas serão todas, de acordo com os critérios, classificadas dentro daqueles 3 níveis. Outra coisa é a questão dos direitos de opção, que resultam da lei e que o Sr. Secretário de Estado já aqui explicitou, e eu também, como é que ele se opera, mas relativamente a isso não houve hoje nenhuma inovação na decisão do Conselho de Ministros, nem podia haver, porque as resoluções do Conselho de Ministros não podem contrariar nem alterar o que já está disposto no Decreto-Lei. Marta Rangel, do Económico TV, perguntei para o Secretário de Estado, Marcos Guedes, e é sobre a liberalização do setor da energia. Tendo em conta a forte dependência energética de Portugal, a exposição às renováveis e também exemplos de liberalizações anteriores, como o caso dos combustíveis e o caso das telecomunicações, em que os preços acabaram por aumentar, que garantia é que os consumidores agora têm, que com o fim das tarifas fixadas pela ERSE, que garantias é que eles têm que os preços da eletricidade e do gás não vão aumentar também? Obrigado pela sua questão. Em relação a, como sabe, estes diplomas resultam diretamente de compromissos do memorando de entendimento. Portanto, é algo a que o país está comprometido e este Governo tem que executar. De qualquer maneira, respondendo em termos substantivos à questão que me coloca, o que está previsto no diploma hoje aprovado no Conselho de Ministros é que haverá um regime de tarifas transitórias. Portanto, aqueles prazos que eu vos referi, 1 de julho e 31 de janeiro, de acordo com os escalões de consumo, são os prazos para entrada em preços livres. Mas está previsto um regime de tarifas transitórias, a saber, por exemplo, no caso da eletricidade, para os clientes finais com potência contratada compreendida entre 10.35 inclusive e até aos 41.4, até 31 de dezembro de 2014. Haverá tarifas transitórias durante este período. E para os clientes finais com potência contratada inferior a 10.35 até 31 de dezembro de 2015. O que é que são estas tarifas transitórias? Estas tarifas transitórias são tarifas que serão definidas pela ERSE e que são colocadas à disposição dos consumidores. Os consumidores ou passam logo para o regime de preços livres, onde podem ter altos ou baixos de preço, como é evidente, é isso que é o preço livre, ou então ficar nas tarifas transitórias durante estes períodos, desde que caiam dentro destes escalões de consumo. Estas tarifas transitórias são definidas pela ERSE, tendo em conta, presumo que, mas é uma competência que é atribuída à ERSE, tendo em conta aquilo que são os preços globais no mercado de energia, com um fator de agravamento.
O fator de agravamento pretende ser, digamos, um incentivo à adesão gradual, para que depois a passagem, no final destes prazos, final de 2014 e final de 2015, não seja abrupto de regime transitório, onde ainda existem tarifas reguladas, para o regime de preços livres. E, portanto, o fator de agravamento é algo que será incorporado nestas tarifas transitórias para, digamos que, incentivar a adesão ao regime de preços livres, que pode ser mais favorável aos consumidores. E essas tarifas transitórias são competência da ERSE e fica também no diploma que, numa periodicidade no mínimo trimestral, a ERSE reequacionará esses valores à luz exatamente da flutuação dos preços no mercado livre. E concorrencial, os consumidores têm pouquíssimas opções de escolha e, no fundo, mais uma vez, permita-me insistir com a pergunta: que garantia é que têm que, de facto, os preços não vão, mais uma vez, disparar? Porque já vimos isso acontecer com os combustíveis e também com as telecomunicações. Eu, respondendo aos termos em que coloca a sua pergunta, garantias não existe. Não existem, não se podem dar garantias quando o mercado entra em regime de preços livres. Não há garantias. Portanto, respondendo, se coloca a questão em termos de garantias não existem. Só que eu acho que o problema não é um problema de garantia. O problema é de, tornando o mercado mais concorrencial, o objetivo é que o mercado, ao ser mais concorrencial, seja mais eficiente e que, a partir do ganho de eficiência nesse mercado, possa haver ganhos para os consumidores. Relativamente à questão, por exemplo, que coloca do mercado da eletricidade, eu faço-lhe notar que, por exemplo, que os últimos dados que existem relativos ao mercado da eletricidade, a concorrência começa a crescer, porque no último ano ela passou, uma empresa como, por exemplo, a Endesa, salvo erro, passou de uma cota de mercado de 6,78% para mais de 15%, portanto, mais que duplicou a sua cota de mercado, ou seja, à medida que puderem ser criados mecanismos, e esta medida que resulta do memorando de entendimento, o compromisso a que Portugal está obrigado de liberalização, visa exatamente, o objetivo é conferir uma concorrência acrescida nos mercados para, através disso, haver uma eficiência maior desses mesmos mercados. E essa eficiência repercutir-se-á necessariamente numa melhoria de preços ao consumidor. Quando é que essa eficiência é ganha? Enfim, não há garantias de momentos certos quando é que isso acontece. O que há é, claramente, a percepção de que, havendo concorrência no mercado, passa a haver condições para que essa eficiência e esses ganhos para os consumidores possam vir a acontecer. É esse que é o objetivo da medida que está no compromisso, no memorando de entendimento que foi celebrado pelo Governo português com a Troika. Boa tarde, Irmínia Saraiva, Diário Económico. Eu gostava de perceber se este regime em relação às remunerações será aplicado a partir de 1 de março, mesmo para os contratos que já estão em vigor, ou seja, os gestores que já estão em funções, e, por outro lado, tentar perceber até que ponto é que este limite é apenas para o salário base ou também implica restrições a tudo o que são benefícios. Por exemplo, o Presidente da TAP recebe 9.000 euros por ano só para telemóvel. Gostava de perceber se existe também esse limite. Relativamente à primeira questão, confirmo estas alterações e, portanto, este novo regime de remuneração, a fixação das novas remunerações de acordo com estes critérios, entra em vigor no próximo dia 1 de março. Portanto, terá que ser feito um trabalho durante o mês de fevereiro de ajustamento das remunerações e, portanto, isso já está previsto na resolução, a forma de o fazer e os prazos. Relativamente à outra questão, que tem a ver com os benefícios adicionais, também isso não foi resolvido nesta resolução, porque já tinha sido resolvido no próprio Estatuto de Gestor Público, e estão lá previstas normas específicas, eu agora não tenho aqui presente, que, por exemplo, no artigo 32º, é relativo à utilização de cartão de crédito e comunicações, e diz especificamente o artigo 32º do Estatuto de Gestor Público, é a nova redação que lhe foi dada pelo decreto-lei que foi aprovado já este ano, diz que não é permitida a utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamentos por gestores públicos tendo por objeto a realização de despesas ao serviço da empresa. Não é permitido o reembolso a gestores públicos de quaisquer despesas que caem no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal. O valor máximo das despesas associadas a comunicações, que incluem telefone móvel, telefone domiciliário e internet, é fixado por deliberação em Assembleia Geral, no caso das sociedades anónimas, ou por despacho publicado no Diário da República do membro do Governo responsável pela área das finanças, no caso das entidades públicas empresariais.
enfim, há aqui outras disposições. Portanto, estas matérias foram todas previstas, estão enquadradas por regras e, naturalmente, essas regras são hoje bastante mais restritivas e impedem, naturalmente, situações como aquela que acabou de referir, que, enfim, que eu desconhecia, mas que, claramente, à luz destas novas regras, não poderão acontecer. Enfim, e é isso que lhe posso garantir. Posso só acrescentar, se tiver curiosidade depois para preparar uma peça sobre o assunto. Tudo isto vem regulado, nomeadamente no artigo 32 e no artigo 33. O artigo 33, depois, é sobre a utilização de viaturas por parte das empresas, do diploma que aprova o Estatuto de Gestor Público, que é o Decreto-Lei 8 de 2012, publicado no Diário da República, 18 de janeiro. E a resolução do Conselho de Ministros de hoje, obviamente, o que estava na lei está, a resolução não alterou nem podia fazer rigorosamente nada em relação a isso. Na continuação da pergunta da minha colega, vai ser, no entanto, possível que um gestor público possa, na prática, entre salário base e outras remunerações, ajudas de custo ou outras de qualquer outro tipo, levar 2 salários para casa na prática ou não? Apesar dessas restrições. E já agora deixe-me só acrescentar a segunda, que é para não voltar a pedir a palavra. Se com estas novas regras não há uma consequência natural do Estado ter muito mais dificuldade daqui para a frente em, enfim, conseguir cativar quadros de qualidade para as suas empresas públicas, tendo em conta todas estas restrições e tendo sobretudo em conta as remunerações que se pagam nas empresas privadas. Muito obrigado. Relativamente à primeira questão, eu não vejo como é que será possível um gestor público levar 2 salários para casa. Vamos lá ver. As remunerações estão definidas, têm um montante máximo, remuneração fixa e permanente, as remunerações regulares. A situação que poderia, ou a remuneração que poderia levar a que isso acontecesse, teria que ser uma remuneração variável, teria que ser um prémio de gestão, que estão proibidos de ser atribuídos durante o período de vigência do programa de assistência. Ajudas de custo são pagas, são atribuídas em deslocações em serviço. Vamos lá ver. Portanto, o valor das ajudas de custo depende daquilo que for o nível de representação internacional que um gestor tenha no exercício das suas funções. De qualquer maneira, as ajudas de custo dos gestores públicos são equivalentes às ajudas de custo que são pagas para os funcionários públicos e, enfim, isso está também regulamentado. Portanto, eu não vejo em que situação é que isso possa acontecer e acredito que realmente não vai acontecer. E se acontecer, há de enfim, verificou-se uma entorse qualquer àquilo que são as regras que estão aplicadas e, portanto, o que se prevê é que exatamente isso não possa acontecer. Não são possíveis a utilização de cartões de crédito ao serviço da empresa, enfim, não há essas benesses adicionais como, enfim, plafons para telefones e, enfim, fora daquilo que seja razoável e, portanto, isso não poderá acontecer de todo. E esse foi um esforço muito grande que se teve na alteração ao Estatuto de Gestor Público, como foi dito, foi aprovado agora já no início deste ano. Com referência à segunda questão, eu também não me parece que esse problema se vá colocar. Vamos lá ver. Para as empresas que estão em regime de concorrência, desenvolvem atividade mercantil e, portanto, concorrem com outras empresas pelos melhores gestores, ficou salvaguardado o direito de opção pela remuneração da média dos últimos 3 anos. Para as outras empresas, são empresas do setor empresarial do Estado, mas que prestam serviços para o próprio Estado, ou seja, são atividades in-house prestadas por entidades públicas empresariais, ou são, tipicamente, empresas que prestam serviços de natureza pública e, portanto, relativamente às quais não é preciso ou não há necessidade de ter gestores com especiais competências em setores de atividade muito próprios, como o setor financeiro, como o setor dos transportes aéreos, por exemplo, ou outros, e nesse particular, eu julgo que as remunerações que agora são definidas são equivalentes à do Primeiro-Ministro, são extremamente competitivas para encontrar bons quadros que, portanto, existam dentro da própria administração ou que, vindo do setor privado, porque é possível que venham do setor privado, através de designações que são feitas para os conselhos de administração em regimes de cedência de interesse ocasional para esse efeito. É perfeitamente possível com estas remunerações, que variam entre 7.000 e muitos euros e cerca de 5.000 e muitos euros, portanto o leque salarial que se praticará para os gestores públicos andará dentro deste intervalo. Portanto, são remunerações perfeitamente compatíveis que permitem de facto que o Estado tenha para gerir estas empresas bons quadros. O que não se aceitava era situações do género de empresas que efetivamente não tinham um grau de complexidade muito elevado
elevado e que não se percebia exatamente o que é que determinava que certos gestores tivessem remunerações 2 vezes superiores ou que duplicassem nessas circunstâncias o salário do Primeiro-Ministro, que é isso que agora acaba, e há de facto aqui uma graduação do nível de complexidade em função de critérios objetivos, e as remunerações são fixadas de acordo com exatamente aquilo que consideramos uma remuneração adequada a pagar o exercício dessas funções. Portanto, vamos a falar do setor empresarial do Estado, que não está em regime de concorrência. O que está em regime de concorrência são aquelas 6 empresas, algumas vão ser privatizadas este ano. Eu complementava só, porque penso que a primeira parte da sua pergunta visava um pouco isso também, obviamente convidando-o a revisitar o diploma do Estatuto do Gestor Público. Está dito expressamente, por exemplo, 2 coisas que têm a ver com a questão que colocou. Em primeiro lugar, que no caso do setor empresarial do Estado, em que existe, digamos, grupos empresariais, portanto, em que existe uma empresa e depois existem várias empresas, uma espécie de uma holding e depois várias empresas por baixo, em que, como sabemos, muitas vezes os gestores são, por inerência, também gestores, administradores de algumas das outras empresas. Expressamente, essas situações de acumulação não dão direito a qualquer remuneração adicional. Deixam de dar. Estão proibidas pelo novo Estatuto do Gestor Público. E relativamente a outro tipo de... E, portanto, a ideia de poder haver 2 salários, por estar em 2, penso que a sua pergunta também poderia ir para aí, está já expressamente afastado pelo diploma de 18 de janeiro que este Governo aprovou. Relativamente a outro tipo de benefícios, os chamados fringe benefits ou outro tipo de situações, também está na lei de 18 de janeiro, no diploma de 18 de janeiro, que só podem ser atribuídos aos gestores quaisquer tipo de benefícios ou regalias que sejam comuns aos outros trabalhadores das empresas. Portanto, não podem ser criados, digamos, mecanismos especiais para permitir, penso que era um bocadinho indiretamente o que estava a colocar, um conjunto de adicionais que permita depois chegar a 2 ou a 3 vencimentos sobrepostos. Portanto, tudo isso está já regulado na lei, não é pela resolução do Conselho de Ministros de hoje que isso aparece de novo, isso já estava na lei e, portanto, eu o que sugeria vivamente era que essa lei pudesse ser revisitada. A lei é recente, é muito recente, até natural que as pessoas ainda não tenham assimilado, e a concretização dela é agora com a aprovação desta resolução, mas a lei já está publicada, foi publicada no Diário da República no dia 18 de janeiro. Estamos a falar do setor empresarial do Estado, mas um caso como o que aconteceu em 2004, se não me falha a memória, com o atual Ministro da Saúde, que na altura Diretor-Geral de Impostos, passa a ser impossível de acontecer no Estado. Isso já é impossível por força da aprovação que foi feita do Estatuto do Pessoal Dirigente, porque no caso concreto que se refere, tratou-se de uma nomeação para Diretor-Geral dos Impostos, salvo erro. Atualmente o Estatuto do Pessoal Dirigente já estipula que o salário máximo, e apenas por exercício de direito à opção de vencimento anterior, o salário máximo para o pessoal dirigente é o salário do Primeiro-Ministro. E, portanto, eu não sei os valores exatos que na altura ocorreram, mas, falando de memória, penso que eram superiores. Isso já não é possível por lei. Neste momento, no Estatuto do Pessoal Dirigente, não é gestor público, gestor público é este estatuto diferente, mas no Estatuto do Pessoal Dirigente também já aprovado, neste caso pela Assembleia da República, foi uma proposta de lei do Governo, mas em matéria de reserva da Assembleia, foi aprovado ainda no ano transato, no final do ano, em dezembro, salvo erro, pela Assembleia da República, o montante máximo seria, ainda que por direito de opção do próprio, seria o do vencimento do Primeiro-Ministro. Uma coisa relativamente ainda a este aspecto das remunerações. Anteriormente, os institutos públicos, todos os institutos públicos, as remunerações dos gestores dos institutos públicos eram resultado da aplicação das remunerações definidas para os gestores públicos. E, portanto, outra alteração que este Governo fez foi as remunerações dos institutos públicos hoje têm como aplicação, regras de aplicação para efeitos do seu apuramento, as regras do pessoal dirigente da administração pública. E, portanto, quando se falava em remunerações de gestores públicos, anteriormente falava-se em remunerações que eram atribuídas aos gestores das empresas do setor empresarial do Estado e aos gestores dos institutos públicos, coisa que este Governo também já corrigiu. Tem-se falado, de facto, muito nos últimos tempos sobre algumas coisas que são fé-diversas, não se tem falado verdadeiramente sobre estas alterações que estão a ser feitas por este Governo em matéria de governação, normalizando, racionalizando, criando critérios muito objetivos e nivelando as remunerações pelaquilo que são os patamares que consideramos adequados para remunerar
aquilo que são os servidores do Estado no exercício destas funções. Portanto, este é um aspecto importante, que é importante, julgo eu, deixar bastante claro neste contexto. Não havendo mais questões, muito obrigado.